diante de tantas exceções no documento, divulgado pelo governo americano, muita gente ainda tem dúvidas sobre como isso vai afetar a economia do Brasil, os empresários e também o consumidor final em relação a esses produtos. Por isso a gente chamou o economista Jason Vieira, que vai tirar todas essas dúvidas e conversar com a gente ao vivo agora em tempo real. Jason, bem-vindo ao Em Tempo Real aqui na Jovem Pan. Obrigada pela participação. Jason, alguns setores ainda estão afetados, né? Como carne, pescados e café. De que forma o brasileiro vai sentir a médio e a longo prazo isso no bolso? Isso tudo vai depender se essas tarifas vão vingar ou se os Estados Unidos conseguem alguma alternativa a isso. No caso do café, o café em termos internacionais ele já está caro. Existe a possibilidade, efetivamente, de que os Estados Unidos consiga alternativas ao café. A carne também acabou de se fechar um acordo com a Austrália, mas precisamos entender se essa tarifa vai vingar, porque o grande intuito do Donald Trump nessas tarifações todas é a abertura de mercado, e é isso que ainda não foi discutido e as pessoas estão ignorando. Seja o passo seguinte nos próximos dias, e o Brasil ainda não apresentou nada, nem uma contraproposta, nem um aceite, nem nada. Então, não dá para medir ainda. A perspectiva é que se houver continuidade disso, no caso do café, não muda muito, porque os preços internacionais estão elevados, inclusive nós importamos café recentemente para tentar gerar uma queda de preços e não aconteceu. E no caso da carne bovina, essa sim, ela pode gerar um impacto de preços em termos locais, mas também é limitado. O problema é mais econômico. Em termos econômicos, isso pode afetar diversos setores, especialmente o setor cafeeiro aqui no Brasil, ainda que, como citei, preços internacionais muito elevados, existe também um problema de diversas secas, tudo isso atingindo, mas o problema maior é que os outros setores que não foram afetados, basicamente, se nós formos separar 4 grandes setores, a coisa foi dividida no meio a meio. As 4 grandes exportações brasileiras são carne, suco de laranja, café e setor aeronáutico. O setor aeronáutico e o suco de laranja não foram afetados por motivos óbvios, porque boa parte da cadeia de produção da Embraer vem dos Estados Unidos, isso afetaria produtores americanos, fora que uma parcela significativa dos aviões que voam em voos internos americanos, que são de aviões menores, também são da Embraer, então não havia interesse. E o suco de laranja para evitar uma inflação americana, dada a dependência que os Estados Unidos têm agora do nosso suco. Que, aliás, que nem se bebe esse tipo de suco no Brasil. O Brasil só bebe suco de laranja fresco. Então, com tudo isso, óbvio, e dentro daquela lista, havia uma série de itens que, na verdade, evitariam que os Estados Unidos, ao não depender do Brasil, pudesse depender da China, por exemplo. Então, houve uma estratégia, e foi uma estratégia até que bem montada, se a gente for observar. Agora, Jason, a gente ouviu nas últimas horas um certo otimismo ainda sobre uma eventual negociação, que essa será uma semana muito importante para iniciar uma nova fase de conversa e com essa lista de cerca de 700 itens que ficaram de fora. Existe algo a ser comemorado após esse anúncio dos Estados Unidos? Os Estados Unidos puseram o Brasil no corner, que ao mesmo tempo que deram um waiver grande de diversos itens, se formos somar, na verdade, vários itens ali têm uma expressividade muito pequena dentro da balança comercial, mas aí ele coloca a questão do Alexandre de Moraes do outro lado, e aí o Brasil fica numa situação de não poder fazer um ataque direto ou tentar uma negociação mais agressiva e ter que esperar um pouco do que vai vir até o dia 6. Então, temos uma situação de curto prazo que, pelo menos isso agora, no curtíssimo prazo, foi considerado até que positivo, por conta especialmente para o mercado financeiro, Embraer, empresas assim, acabaram tendo esse waiver importante, mas também precisa se esperar qual que vai ser a taxa final, se vai haver uma taxa final e se vai haver uma negociação. Esse está sendo o grande problema. Nós estamos parados agora. O Brasil parou, travou e não sabe muito bem o que fazer. Tudo vai depender agora das atitudes que o Brasil vai tomar de agora em diante ou das possíveis demandas dos Estados Unidos em relação a uma segunda fase de negociações. Jason, em relação à abertura de mercados do Brasil, a gente já tem feito isso? Qual sua análise com esse fechamento do governo americano? Você acredita que o Brasil se aproxima cada vez mais da China e dos países dos BRICS? Como é que você avalia isso? Uma economia super fechada. Mesmo com a China, nós temos toda uma série de
de proibições, de burocracias que fazem com que o Brasil seja uma economia extremamente fechada. Nós não somos literalmente capitalistas, nós somos uma economia fechada de intervenção estatal e que isso demonstra que uma abertura como nós tivemos, vocês talvez não sejam jovens o suficiente, velhos o suficiente para lembrar disso como a gente lembra, mas a época da abertura do Collor, aquilo sim foi uma abertura econômica. Depois disso, nós voltamos a fechar a economia brasileira. Então, não há nem com a China uma abertura econômica. Nós temos um comércio intenso. E ter um comércio intenso não significa que haja abertura. A abertura seria importante, por exemplo, para a redução do preço médio dos produtos que são consumidos no Brasil. O preço médio dos produtos no Brasil, vis-à-vis ao custo de salário, é muito mais elevado que a maior parte dos nossos pares internacionais. Ou seja, é muito caro ser brasileiro. Isso porque nós somos uma economia fechada. E aí que vem um ponto. Nos voltarmos mais para a China, não, nós não vamos nos abrir mais com a China. Provavelmente nós faríamos mais comércio, só que nós já nós chegamos a fazer 25% do nosso comércio com os Estados Unidos e hoje nós fazemos a metade disso, porque nós nos voltamos para a China. Só que a China também está numa situação que não tem muito mais o quanto a gente consiga avançar com a China. Nós já temos um comércio muito intenso com eles. Então, assim, abrir a economia eu acho uma coisa difícil, porque é uma cultura brasileira de protecionismo. Com a China, não vejo que haja um avanço comercial maior, talvez um avanço geopolítico, alguma coisa parecida, que é exatamente o grande mote da briga que nós estamos sofrendo agora. E agora, vamos ver qual é o pedido de proposta dos Estados Unidos. Com a Sheinbaum agora no México, foi abertura de mercado. Com o Japão, Coreia do Sul, a União Europeia, todos eles foi com abertura de mercado. Provavelmente, essa demanda vai vir para o Brasil também. Agora, rapidamente ainda, Jason, a gente já tem o conhecimento sobre esses anúncios dos Estados Unidos. Agora, o que deve ser feito na nossa economia local? O que deve ser feito por parte do governo para gerar algum tipo de incentivo e ajudar a conter os impactos em relação a esses anúncios, a esse valor chegando a 50%? O que esperar por parte do governo? É uma situação complicada, porque já tivemos hoje anunciado mais um déficit fiscal acima das expectativas. O Brasil não está com todo esse dinheiro para conseguir ajudar os setores. Fica uma situação bastante complicada. Cresce a expectativa de que, óbvio, haja a isenção, pelo menos do café, né, nesse curto prazo, mas o governo brasileiro ele vai ter que tentar criar alguma coisa, mas agora, de todos os gastos fiscais que o governo já está tendo, de todas as intenções de gastos fiscais que o governo vai ter, esse seria mais um gasto fiscal, que provavelmente seria colocado como, em tese, para fiscal, mas, de qualquer jeito, vai haver um aumento da dívida, vai haver uma piora do perfil do nosso endividamento e do nosso refinanciamento público, e daí provavelmente se reflete na manutenção de juros elevados por um período mais longo ainda, dado que o Banco Central ontem já mostrou uma sinalização conservadora por conta disso. Então você acredita que a inflação vai se manter, pelo menos nos próximos dias, assim, nos próximos meses, perdão? O curto prazo ainda não existe nenhum impacto, principalmente por conta da questão cambial. O câmbio não teve uma grande explosão e isso acaba não tendo um reflexo tão direto na inflação, mas nós já estamos tendo uma reflação de alguns itens. Houve uma inflação crescendo mais recentemente. Nós vimos um IPCA na faixa de 0,23 no mês passado, provavelmente ele vai vir mais 10 basis points, ou seja, ele deve vir a 0,33, quiçá ele pode vir ainda mais alto do que 0,30 alguma coisa, mas não é por reflexo disso. Existe uma inflação ainda corrente no Brasil. O que pode acontecer, caso, por exemplo, a questão da carne continue, é que a carne contribui um pouco para a redução da inflação de alimentos. Mas o conjunto inflacionário ainda não depende dessa situação, especialmente por conta da questão do câmbio, que ainda está, de certa maneira, controlado. A carne vai poder ser reaproveitada no nosso mercado aqui, né? Por isso que talvez ela dê uma segurada nisso. Obrigada, Jason Vieira, pelas análises, economista, sempre aqui com a gente na Jovem Pan News. Agora, 2h34, vamos repercutir então com os nossos comentaristas do dia, Priscila Silveira e Henrique Kriegner. Começando pelo Kriegner, eu vi que você estava ali reagindo à entrevista do nosso economista, Kriegner, falando que realmente o Brasil tem um mercado muito fechado, né? Que tem um mercado que é pouco aberto a outros países. Você concorda com essa análise, então?
A gente está sem o áudio do Kriegner. Será que você ficou com ele fechado aí, Kriegner? Isso, vamos lá. Perdão, tá me ouvindo? Agora. Desculpa. Agora... Não, realmente, a análise do professor Jason foi muito feliz porque trouxe a comparação com aquilo que a gente viveu, o Brasil viveu durante o período Collor no início, né? Aquela abertura econômica que foi realmente histórica. Pouco se fala, inclusive, desse processo de abertura econômica e com todas as outras questões aí durou muito pouco e aí acabou sendo fechado novamente. Isso traz prejuízos, Márcia, porque hoje, no nosso sistema internacional, é muito difícil que uma economia consiga avançar com rapidez e também com profundidade, ou seja, com bases sólidas, se não tiver um capital mais aberto, se não tiver um mercado mais aberto. E, inclusive, no Brasil, nós temos dispositivos legais, nós temos também uma questão que passa, sim, por posicionamento ideológico, que acabam impedindo essa negociação. A gente pode ver, por exemplo, o exemplo do Chile, que é também um país nosso, amigo nosso, na América do Sul, mas que tem um mercado muito mais aberto do que o próprio Brasil. Então, esse é um ponto para ser trabalhado e ser considerado como uma pauta importante nas próximas eleições, inclusive. Em relação à popularidade do governo, Priscila Silveira, como é que politicamente isso vai seguir nos próximos capítulos dessa história? Você acredita que o governo ainda vai continuar se beneficiando dessa narrativa do Brasil contra os Estados Unidos? Sim, tanto isso está sendo beneficiado, Márcia, que até quando a gente pega as pesquisas, né, o governo brasileiro, ele aumenta, principalmente o presidente Lula teve ali um aumento na sua popularidade, levando em consideração que, na verdade, ele se coloca como vítima num primeiro momento, né, diante aí da impossibilidade de retrucar e de apresentar ali outras possibilidades diante desse tarifaço, mas como bem colocou aqui o Jason e também o Kriegner, nós precisamos preocupar a curto prazo não, mas a longo prazo a gente se preocupa com esse tarifaço, porque se nós formos pensar a curto prazo, realmente vai ter a queda da carne, do café, isso facilita também a compra dentro do nosso país, mas o Brasil vai precisar, além de ter ali, né, esse valido dessa popularidade em razão desse tarifaço de alguma maneira, ele vai se preocupar com quem ele vai poder exportar esses produtos, para que, por exemplo, a gente não tenha o perdimento como vai acontecer de frutas, laranja. Então, por mais que nós tenhamos ali a queda, né, no valor desses bens, nem tudo será possível da gente ser consumido. Então, na verdade, a curto prazo eu acho que realmente vai ter essa queda, mas a gente precisa pensar, sim, a longo prazo como vai ficar.